aprender a limpar o espelho, seja o primário ou o secundário do telescópio, então este vídeo é para ti. Neste vídeo vou ensinar do início ao fim a retirar os espelhos, o primário e o secundário, como limpar, como secar e como voltar a instalar e fazer a devida calibração dos mesmos. Olá amigos das estrelas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Antes de mais quero pedir desculpa pelo som estar com eco, o meu microfone por alguma razão não está a ligar, então estou a utilizar o do telemóvel diretamente. Hoje, como já disse, vamos então aprender a fazer uma limpeza do espelho primário e secundário deste telescópio, de um telescópio assim do género. Este telescópio foi emprestado a longo termo aí pelo nosso amigo Carlos Ramos e vou trazer algum conteúdo, aproveitem enquanto estou com ele, trago algum conteúdo para vocês. Eu nunca fiz uma limpeza, simplesmente estive a estudar bastante pelo assunto, por isso recebam estas instruções com uma pitada de sal. Tenham em conta que talvez haja melhores formas ou uns truques melhores que eu não saiba, por isso tenham isso em mente. É mais um tutorial de base para vocês então fazerem a vossa limpeza. Ok? Para começarem, o material é água destilada, ferramentas, sabão de louça neutro, panos e uma bacia onde colocarem então a água para colocar os vossos espelhos para serem limpos. Ok? Vamos a isso. Para o primeiro passo, vamos então colocar o telescópio na horizontal ou na vertical, é como vocês se sentirem mais confortáveis. Eu optei pela horizontal na base, porque assim não há risco de cair. E vamos desapertar os parafusos que estão à volta. Atenção que, no meu caso, os parafusos ao início estavam difíceis de retirar e vamos retirar todos então os parafusos que se encontram à volta, não é os de dentro. Depois, com a ajuda de uma fita, vamos marcar na parte do vidro que vai sair e no tubo do telescópio, para depois, quando formos voltar a instalar o vidro primário, sabermos exatamente como é que ele estava instalado, para não estar girado de outra forma. Tirados os parafusos, é só então puxar a parte de trás, o vidro vai vir junto, não se preocupem que ele não vai cair, apenas tenham atenção que o telescópio vai ter tendência para cair para a frente ao tirarmos o espelho primário de trás. Depois, podem ver que temos aqui o telescópio e temos de ter extremamente cuidado para não tirar aquele autocolante, aquele adesivo que se encontra no centro do espelho e vocês depois... Vamos então agora colocar o espelho principal num sítio seguro, onde vamos fazer a limpeza, e depois retirar o espelho secundário. Atenção, não retirem o parafuso central antes de retirar os 3 parafusos de ajuste, senão vão vergar as partes que suportam o espelho secundário. Vão retirando o espelho secundário. Se estiverem a retirar, como eu, na vertical, que dá mais jeito, não se preocupem se algum parafuso cair, o espelho principal já lá não está, por isso só vão cair no chão e tenham cuidado para não os perderem. Podem retirar à vontade, sem receio, os 3 parafusos e depois sim o principal. Se forem fazer na vertical como eu, não recomendo, eu fiz para o vídeo, segurem o espelho secundário, porque ao desapertar o parafuso principal, estão a desapertar o espelho e se não estiverem a segurar, o espelho vai cair. Por isso, seja na vertical, seja na horizontal, estejam sempre com uma mão a segurar o espelho e com a outra a desapertar o parafuso principal. Desapertando o parafuso, o espelho sai facilmente, podem ver, é mais pequenino do que o outro e é só colocá-lo na bancada. Depois aqui vão pegar num cartão, seja num cartão de negócios ou de um bocado de papelão, tem que ter a espessura para caber entre o espelho e aquela peça de plástico. Aquelas peças de plástico estão a suportar o espelho, mas não é totalmente justo, elas têm alguma folga. E então vocês têm que saber qual é que é a folga antes de desapertarem, para depois, quando forem apertar, usarem esse cartão ou esse bocado de papel para saberem qual é que vocês têm que apertar ou desapertar.
Vão buscar uma chave de fendas, convém ser uma chave que vos dê muita aderência e cuidado porque os parafusos vão estar muito apertados. Vocês não conseguem ver por este ângulo, mas eu tenho os dedos à volta do parafuso com a minha mão esquerda, enquanto desaperto com a mão direita. Isto porque a chave de fendas não pode de maneira alguma escorregar, porque se ela escorrega e acerta no vosso espelho, vai arriscar e muito possivelmente vai danificar para sempre o vosso espelho primário. Desapertando as 3 peças que prendem então o espelho principal, é só pegar nele de lado, com cuidado, ele vai sair muito facilmente, e coloquem na bancada para depois então ser limpo. A parte de trás podem guardar ou também fazer uma limpeza para mais tarde voltarmos então a colocar o espelho no local. Podem ver que ele estava muito sujo e com muitos fungos de estar há muitos anos guardado. Vão encher uma bacia com água à temperatura ambiente, pegam no vosso sabão de louça neutro, colocam umas gotinhas na água, não precisa de ser muito, e com a vossa mão vão misturar até a água criar um pouco de espuma. De seguida é só pegar no vosso espelho, submergirem o vosso espelho na água, deixar absorver a água, passar a água lentamente para as partículas mais soltas saírem, depois fazer movimentos giratórios com o espelho, sempre com muita atenção para não tocarem e não tirarem o adesivo central do espelho. Vão passando assim com bastante água. Depois peguem num bocado de algodão, passem por água e com a outra mão seguram no espelho e vão passar o algodão de uma ponta à outra do espelho e mudam de lado. Nunca passem com o mesmo lado 2 vezes no espelho, senão vão estar a arrastar o lixo que o algodão apanhou e a raspá-lo por cima do vosso espelho. Quando ele estiver sujo, peguem mais um bocado de algodão, passem por água e voltem a repetir o processo, sempre com cuidado para não tocar no marcador do espelho. De seguida, é só pegarem água destilada, passar abundantemente o espelho pela água destilada para tirar o sabão, a água com sabão, e deixam secar durante uns segundos para tirar o excesso de água. Esta parte é um pouco difícil de gravar e de fazer. Vocês vão pegar num paninho que seja absorvente, mas não deixe partículas no vidro, para absorver as pequenas gotas que ficam presas ao vidro. É importante fazer isto porque senão elas vão secar e vão deixar marcas no vidro. Então tem que ir com muito cuidado, estarem a absorver as manchas do vidro. Se ficar um bocadinho de uma partícula ou outra no vidro, não tem mal, vocês depois com o assoprador de ar tiram facilmente e também não se vai notar. Ou podem também utilizar um secador, com cuidado para não aproximar muito, que acaba por fazer o mesmo resultado. Eu aqui utilizei o pano e utilizei um pouco o secador para tirar as gotas. No espelho secundário é outra vez a mesma coisa. Vamos com uma água nova, a água da bacia tem que ser nova, colocarem outra vez sabão, passar o espelho por água, pegarem algodão, fazer o mesmo processo, passar uma única vez de um lado do algodão, trocar. Este espelho, como é mais pequenino, usa menos algodão, é muito mais rápido e fácil de fazer, sempre com muito cuidado. Passar com água destilada, deixá-lo secar um pouco e fazer outra vez o mesmo processo, passar com um pano para secar as gotas que ficam no vidro ou então o secador. Agora chegamos à parte que eu considero que é mais complicada, que é voltar a montar tudo no seu devido lugar. Vamos colocar o espelho na base, agora os suportes também no seu devido lugar, são 3, e podem fixar, convém, mas foi o que eu fiz, fixar onde é que pertence cada suporte antes de o retirarem. E vão apertando, não apertem muito, apertem o suficiente para eles ficarem no seu lugar, sem fugirem, sem caírem. Podem apertar mesmo com a mão
Alguns podem causar mais resistência do que outros. E agora chega à parte em que vocês vão pegar no vosso papel ou cartão que utilizaram e vão verificar a folga. Vocês agora têm que ir apertando até a folga ficar aquela que vocês se lembram do início do processo. Não pode ficar demasiado apertado. Se ficar demasiado apertado, vocês não vão conseguir fazer uma colimação correta, porque ele não se vai mexer. E se ficar demasiado solto, vocês vão ter que estar sempre a fazer esse processo no espelho, porque ele vai sair facilmente do lugar. Por isso convém vocês verificarem 2, 3, 4 vezes, perderem aqui bastante tempo para certificarem-se de que está com a mesma folga que estava antes ao início. Agora podem pegar numa bombinha de ar e superar qualquer resíduos que se vão acumulando com o passar do tempo enquanto estamos a trabalhar no espelho. Por fim, agora vamos colocar tudo no telescópio. Vamos começar pelo espelho secundário, agora é tudo ao contrário. Vamos apertar o parafuso principal primeiro e só depois os outros 3 de ajuste. Tenham em mente que há um truque. Quando forem a apertar os 3 parafusos de ajuste, tentem contar quantas vezes vocês rodaram para apertar o primeiro parafuso e tentem fazer o mesmo para os outros parafusos. Não tem que ser exatamente a mesma contagem, mas algo lá perto. Isto porque para o espelho secundário ficar ao nível correto. Senão vocês, quando forem fazer uma astrofotografia, se forem observar não há problema, mas se forem fazer astrofotografia, vocês vão ficar com uma vinheta muito grande num dos lados se um parafuso de ajuste estiver demasiado apertado e os outros demasiado soltos. Tem que tentar apertar os 3 de forma igual. Quando estiverem a fazer esta instalação, eu fiz outra vez na vertical, para razões de ser mais fácil para vos mostrar, mas ponham o telescópio na horizontal, com uma mão fiquem a segurar o espelho secundário, enquanto apertam o parafuso principal. Tenham atenção de manter, o espelho virado para a saída, onde vão estar as nossas ópticas, para observarmos. Caso contrário, se o espelho estiver torto, depois não vamos conseguir ter uma boa observação. Ele tem que estar alinhado com a saída. Não tem que ser exato, basta só olharem com atenção e conseguem fazer isso facilmente. Agora chegamos à parte mais fácil de todo o processo para mim, que é só encaixar o espelho principal de volta no telescópio. É só alinharem a fita que tinham colocado no início com a fita que está na parte do telescópio, encaixar e apertar todos os parafusos à volta de forma a ficar bem preso e o processo fica concluído. Agora vamos fazer a colimação do telescópio. Para isso precisamos de um colimador. Neste caso estou a utilizar um da SV Bony, comprei-o no AliExpress, são bem baratos. Vamos colocá-lo onde colocamos as nossas ópticas para observar, ligamos o laser e vamos colocar a nossa mão para ver se o laser está a sair pelas traseiras ou a bater no espelho secundário. Usem sempre a vossa mão e não caiam na tentação de espreitar para não correr riscos de levar com o laser nos olhos. Agora vou ajustar estes 3 parafusos até que o laser esteja exatamente no centro do autocolante do espelho. Quando estiver, vamos então passar para o espelho traseiro. No espelho traseiro vamos utilizar o alvo que vem no colimador e vamos ajustando com estes parafusos traseiros, estes 3 maiores que aqui estão, vocês podem ver, não são os pequenos, são os maiores. Vamos ajustando até conseguirmos colocar o laser no alvo do colimador, utilizando aqueles parafusos devagarinho, e quando conseguirem calibrar então o espelho primário, o processo fica concluído, o telescópio está limpo e está pronto a ser testado numa estrela para as últimas afinações. E pronto amigos, é assim que se faz então uma limpeza e se faz um alinhamento do vidro primário e secundário. Mais uma vez, volto a repetir, vocês têm que ver o vídeo todo, porque durante a explicação eu utilizo uma ou outra ferramenta opcional e vou dando dicas extras, à medida que também vou fazendo. Aceitem isto com uma pitada de sal, não me responsabilizo de nada. A mim correu bem, agora só falta testar numa estrela, fazer pequenos ajustes e está pronto a usar, ligar aqui o controlador,
apontar para a estrela, fazer um alinhamento e depois então observar através das óticas. Mas pronto, amigos, é isto. Já sabes, se gostaste, deixa like, subscreve, passa no Discord. Lá no Discord temos várias salas para vocês conversarem, tirarem dúvidas, partilharem as vossas fotografias. E no Buy Me a Coffee vocês podem se tornar membros do canal, que vão ter certas regalias. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Já sabem, vemos então no próximo vídeo. E bons céus e boas fotografias. Grande abraço.